Se você vai ficar com ciúmes toda vez que eu sair, então é só me bloquear. Minha esposa mandou mensagem da viagem secreta das garotas. Eu apenas sorri e disse para ela se divertir. Quando ela voltou para casa, não fazia ideia do que estava esperando por ela. Ei, Reddit, eu sou um homem de 33 anos, casado com Chloe, uma mulher de 30 anos, há 4 anos, 6 anos juntos no total. Foi esse o tempo que passamos construindo o que eu achava que era uma vida. Eu trabalhava como regulador de sinistros de seguros, dinheiro decente, horários estáveis, nada chamativo. Para os especialistas jurídicos que estiverem lendo isso, o acordo pré-nupcial e a escritura importaram mais do que a traição. O tribunal não se importou com meus sentimentos, se importou com a papelada. Chloe trabalhava em uma boutique no centro, vendendo velas superfaturadas para mulheres que chamavam óleos essenciais de remédio. Quando nos conhecemos, ela trabalhava em 2 empregos tentando pagar seus empréstimos estudantis. Eu a ajudei a organizar o orçamento, ajudei a negociar uma taxa melhor no pagamento do carro, assinei como corresponsável em um cartão de crédito quando o dela estava estourado. Achei que estava investindo em uma parceira. Olhando para trás, os sinais de alerta estavam lá. Ela reclamava de dinheiro enquanto comprava cremes faciais de $40 online. Dizia que precisávamos economizar enquanto marcava sessões de spa 2 vezes por mês. Toda vez que eu mencionava orçamento, ela ficava defensiva, dizia que eu era controlador, dizia que eu não entendia a pressão que ela sofria no trabalho. Eu deixava passar porque achava que era isso que parceiros fazem, você escolhe suas batalhas, você cede, você confia. Então vieram as noites até tarde. Começaram cerca de 4 meses atrás. Ela mandava mensagem dizendo que a loja estava lotada e que precisava fechar mais tarde. Aconteceu uma vez por semana no começo, depois 2, depois toda quinta-feira como um relógio. Uma vez eu me ofereci para levar o jantar para ela. Ela disse não, que seria estranho com clientes por perto. Não insisti. Eu deveria ter insistido. Então veio o dia em que cheguei em casa do trabalho em uma noite de quinta-feira esperando encontrar minha esposa fazendo jantar ou assistindo televisão. Em vez disso, encontrei a casa vazia, nenhum bilhete, nenhuma mensagem, apenas silêncio e o cheiro persistente do perfume dela, como se tivesse saído às pressas recentemente. Liguei para ela, caiu direto na caixa postal, mandei mensagem, nada. Por 2 horas, fiquei sentado na nossa sala pensando se algo tinha acontecido, um acidente de carro, uma emergência, algo que explicasse por que minha esposa tinha desaparecido sem dizer uma palavra. Então meu telefone vibrou. A mensagem dela dizia que estava em Minami com Ayla e a Alyssa, viagem de garotas, precisava fugir um pouco, para eu parar de explodir o telefone dela. Eu encarei a tela. Minami ficava a 1000 milhas de distância. Nenhuma conversa, nenhuma menção, nenhuma pergunta se eu tinha planos ou se isso funcionava para nós como casal. Ela simplesmente foi embora. Eu respondi perguntando se ela não achou que deveria mencionar isso antes de sair. A resposta veio rápido. Eu sabia que você tornaria isso estranho, você sempre faz isso. Apenas relaxe e me deixa me divertir, pelo menos uma vez. Como se eu a tivesse mantido refém por 6 anos, como se nosso casamento fosse uma sentença de prisão da qual ela finalmente estava escapando. Fiquei pensando nisso por 1 minuto, então escrevi perguntando quem mais estava lá. Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram várias vezes. Finalmente veio a resposta dizendo que eram só as garotas e perguntando por que isso importava. Importava porque ela era minha esposa e tinha voado para Minami sem me avisar. A próxima mensagem dela foi mais longa. Lá vamos nós. Isso é exatamente o motivo pelo qual eu não contei. Você é tão controlador, precisa saber cada detalhe da minha vida, como se fosse meu agente de condicional. É exaustivo, Alex. Se você vai ficar com ciúmes toda vez que eu fizer algo divertido, talvez devesse apenas bloquear minhas contas e me deixar aproveitar. Lá estava o ultimato, entregue por mensagem de texto de um resort de praia a 1000 milhas de distância. Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, fui até a cozinha, servi um copo de água, bebi devagar e deixei o silêncio se acomodar. Então meu telefone vibrou de novo. Era outro número, desta vez da Hayley. A mensagem era longa e mudou tudo. Hayley disse que sabia que aquilo surgiria do nada, mas que ela e Alyssa precisavam me contar algo. Elas não estavam em Minami porque queriam estar. O chefe da Chloe, Vincent, tinha pago tudo, e Chloe tinha implorado para que elas fossem como cobertura, para que eu não suspeitasse de nada. Elas só aceitaram porque estavam esperando o momento certo para expô-la. Chloe estava dormindo com Vincent havia meses. Elas tinham provas, fotos, mensagens, tudo. Estavam cansadas de acobertá-la. Chloe as tratava como acessórios, usava quando precisava de algo e desaparecia quando não precisava. No mês anterior, Chloe disse a Vincent que Alyssa era instável e não deveria ser promovida. Alyssa descobriu isso por meio de outro colega de trabalho. Chloe estava sabotando as duas no trabalho enquanto fingia ser amiga delas.
Elas estavam cansadas e voltariam no voo da manhã seguinte. Perguntaram se poderiam ir à minha casa para me mostrar tudo. Elas não estavam fazendo caridade. Chloe vinha usando os nomes delas como cobertura, e elas queriam sair antes que elas enterrasse. Li a mensagem 2 vezes e liguei para o número. Haley atendeu no primeiro toque, com a voz baixa, como se estivesse escondida para fazer a ligação. Ela disse que tudo que estava na mensagem era verdade e que ela e Alyssa vinham documentando tudo porque não confiavam em Chloe. Chloe não fazia ideia de que elas a odiavam. Achava que elas a adoravam como todo mundo. Perguntei por que agora. Porque ela finalmente cruzou uma linha que não dava para ignorar. Chloe disse a Vincent que Alyssa era emocionalmente instável e não deveria ser considerada para a vaga de gerente assistente. Alyssa vinha trabalhando por aquela promoção havia 2 anos. Chloe queria o cargo para si, então destruiu a carreira da melhor amiga com mentiras. E comigo não foi diferente. Chloe vinha dizendo no trabalho que Haley tinha ciúmes secretos do casamento dela, que inventava drama porque era solteira e amarga. Enquanto isso, Chloe dormia com o chefe e usava Haley como cobertura. A voz de Haley ficou dura quando disse que tinham capturas de tela de tudo, mensagens entre Chloe e Vincent de 4 meses atrás, fotos de jantares que não eram eventos de trabalho, mensagens de voz em que Chloe falava de mim como se eu fosse uma piada, dizendo que eu nunca fazia nada e que ela podia fazer o que quisesse. Senti algo frio se acomodar no meu peito, não raiva, nem mais traição, apenas clareza. Perguntei quando elas poderiam chegar. O voo delas pousaria ao meio-dia do dia seguinte e viriam direto do aeroporto, se tudo bem para mim. Disse que tudo bem. Desliguei e fiquei sentado na casa silenciosa por um longo tempo. A nossa foto de casamento me encarava da cômoda através da porta aberta do quarto, com as lágrimas felizes dela congeladas no sorriso. Meu pai dizendo que eu tinha escolhido bem parecia coisa de outra vida agora. A primeira ligação na manhã seguinte não foi para um amigo, não foi emocional de forma alguma. A primeira ligação foi para um advogado de divórcio. Eu havia lidado com um processo de responsabilidade civil para o escritório dele 2 anos antes, um bom sujeito, minucioso, do tipo de advogado que retorna ligações dentro de 1 hora e realmente explica o que está acontecendo em vez de te cobrar para fazer perguntas. Ele atendeu no terceiro toque. Expliquei a situação na linguagem de um regulador de sinistros, factual, documentada, sem comentários pessoais. Ele me perguntou se eu tinha um acordo pré-nupcial assinado antes do casamento. Minha mãe insistiu na época. Chloe não tinha nada e eu tinha casa, herança do meu avô, e minhas contas de aposentadoria. O acordo pré-nupcial protege tudo que eu trouxe para o casamento. Qualquer coisa adquirida durante o casamento é dividida com base na contribuição. Eu fui o principal provedor todo o tempo. Ela vinha gastando. Meu advogado fez um som que poderia ter sido de satisfação. Isso muda as coisas. O acordo pré-nupcial e o fato de a casa ser anterior ao casamento são as verdadeiras razões pelas quais isso pode ficar limpo. A traição só destrói a credibilidade dela se ela tentar contestar qualquer coisa. E quanto à casa? Você era o dono antes do casamento. Sim, herdei do meu avô. Estava quitada. O nome dela nunca foi adicionado à escritura. Então é sua. Ela não tem direito algum. A lei do Arizona respeita acordos pré-nupciais se eles foram assinados voluntariamente com divulgação completa. Ela foi representada por um advogado próprio quando assinou. Sim, eu paguei o advogado dela também. Ela não tinha condições de pagar um. Ainda melhor. Nenhum argumento de coerção, nenhuma falha processual. Meu advogado disse que era provável que saíssemos limpos, mas nada em tribunal é garantido. Ele me deu uma lista. Eu anotei. Primeiro, abrir uma nova conta corrente em um banco diferente e mover o depósito direto. Segundo, remover ela como usuária autorizada de todos os cartões de crédito. Terceiro, congelar meu crédito. Quarto, alterar os beneficiários do seguro de vida, do 401k, de tudo. Quinto, puxar os extratos dos últimos 3 meses dos cartões conjuntos. Ele queria ver o padrão de gastos. E quanto à situação de moradia dela? A casa é sua. Quando entrarmos com o processo, vou solicitar ordens temporárias concedendo a você a posse exclusiva da residência, dado o adultério documentado e o fato de você possuir a propriedade antes do casamento. É provável que consigamos. Ela terá que encontrar outro lugar para ficar enquanto o divórcio estiver em andamento. Quão rápido isso pode acontecer? Então ele me avisou que o calendário do tribunal é um caos e às vezes você é adiado por emergências maiores. Se entrarmos com o processo na manhã de segunda-feira, posso tentar nos colocar na agenda de emergência até quarta-feira. As ordens temporárias podem estar em vigor até o fim da semana se tivermos sorte. Assim que o juiz assinar, ela terá 72 horas para recolher seus pertences pessoais sob sua supervisão. Depois disso, ela fica legalmente proibida de entrar na propriedade. Perfeito. Ele fez uma pausa. Mais uma coisa.
Você disse que as amigas dela estão vindo lhe dar provas. Sim, elas estavam do lado dela na viagem ou estavam. Estão voltando amanhã para expô-la. Pegue tudo o que elas tiverem, capturas de tela, fotos, gravações se for legal. O Arizona é um estado de consentimento de uma parte para gravações. Qualquer coisa que ela tenha dito a elas pode ser compartilhada. Documente tudo. Honestamente, eu me importo mais com o rastro de gastos e o uso indevido de fundos conjuntos do que com a traição em si. Eu farei. Desliguei e executei a lista. Pelas 3 horas seguintes, me movi como se estivesse processando um sinistro de alto valor, metódico, sem emoção, minucioso. Abri uma nova conta corrente em um banco diferente, movi meu depósito direto, removi Chloe como usuária autorizada dos meus cartões de crédito, congelei meu crédito, alterei os beneficiários do meu seguro de vida e do 401k para meu irmão, liguei para o RH e mudei meu contato de emergência para minha mãe. Depois puxei os extratos dos cartões de crédito. O Visa Conjunto contou uma história interessante. Visitas caras a salões, itens de grife de lojas nas quais nunca compramos, um dia de spa que custou mais do que nosso orçamento mensal de supermercado, adiantamentos em dinheiro totalizando $600 ao longo de 2 meses, tudo cobrado na nossa conta enquanto ela reclamava que o dinheiro estava apertado. Havia também uma cobrança de uma joalheria da qual eu nunca tinha ouvido falar, $340. Verifiquei a data, 2 semanas depois do nosso aniversário. Ela não tinha me dado nada naquele ano. Disse que deveríamos economizar dinheiro em vez de trocar presentes. Pelo visto, o presente não era para mim. Tirei capturas de tela de tudo e salvei em uma pasta. Depois fui ao banco e saquei exatamente 50% da nossa poupança conjunta, documentei a transação e depositei no meu novo conta. Nem um centavo a mais do que a minha parte. Ao meio-dia, o firewall financeiro estava completo. Às 12 horas e 47 minutos da tarde, a campainha tocou. Haley e Alyssa estavam na minha varanda com malas de rodinhas. Pareciam exaustas, discutindo em voz baixa sobre o que me contar primeiro. Nós temos tudo, disse Haley, erguendo o telefone. Ela acabou. Eu dei um passo para o lado. Entrem. Elas espalharam as provas pela mesa da minha cozinha como fotos de uma cena de crime. Só as capturas de tela já eram condenatórias, mensagens entre Chloe e Vincent que remontavam a 4 meses atrás. Algumas coisas tinham sido gravadas da tela porque Chloe apaga mensagens quando fica paranoica. Vincent dizia que não conseguia parar de pensar na noite passada, Chloe respondia o mesmo, perguntava quando poderiam se ver de novo. Vincent dizia amanhã, pede para ele achar que você vai trabalhar até tarde. Chloe respondia que já estava planejado, que eu nunca conferia. Havia fotos de jantares, Vincent e Chloe em restaurantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar, a mão dele na parte inferior das costas dela, ela se inclinando em direção a ele, poses íntimas que embrulhavam meu estômago. Uma foto chamou especialmente minha atenção, uma selfie dos dois em algo que parecia uma churrascaria cara. Chloe estava usando os brincos que eu tinha comprado para ela no nosso 3º aniversário de casamento. A legenda que ela tinha enviado no grupo dizia, minhas 2 coisas favoritas, boa comida e companhia ainda melhor. Ela usou meu presente para jantar com outro homem, transformou a joia pela qual eu economizei 3 meses em um acessório para o caso dela. A ousadia era quase impressionante. Alyssa me mostrou as mensagens de voz. A voz de Chloe soava rindo, casual, me descrevendo como se eu fosse um móvel. Ele é tão previsível, eu literalmente poderia fazer qualquer coisa e ele só ficaria sentado. Ele nunca faz nada, nunca questiona, nunca reage. É como ser casada com um móvel que paga contas. Eu ouvi sem demonstrar expressão alguma. Tem mais, disse Haley. Ela vem nos sabotando no trabalho há meses. Alyssa deveria ter conseguido a promoção para gerente assistente. Chloe disse a Vincent que Alyssa tinha problemas de instabilidade emocional e não aguentaria a pressão. O maxilar de Alyssa se contraiu. Eu trabalhei 2 anos por essa promoção. Ela destruiu tudo com uma única conversa. E comigo também, continuou Haley. Ela anda dizendo às pessoas que eu sou amarga e invejosa porque sou solteira. Enquanto isso, ela me convida para viagens como cobertura enquanto dorme com o chefe. Por que vocês não disseram nada antes? Por que não tínhamos provas até recentemente, disse Alyssa, e não tínhamos certeza se você acreditaria. Chloe é muito boa em bancar a vítima. Ela viraria tudo contra nós e diria que éramos invejosas ou loucas. Haley assentiu. Mas quando ela detonou a promoção da Lisa, decidimos documentar tudo antes de agir. Essa viagem foi a oportunidade perfeita. Fizemos o jogo dela, sorrimos para as fotos e coletamos provas o tempo todo. Haley rolou a tela do celular e disse que ainda tinha esta, de 3 semanas atrás. Chloe mandou mensagem perguntando se nós a encobriríamos caso você perguntasse sobre Minami. Disse que estava planejando essa viagem havia meses, mas não podia te contar porque você surtaria. Ela chamou de férias da liberdade.
Disse que merecia se sentir viva de novo. Se sentir viva de novo, repeti as palavras dela, não as nossas. Alyssa abriu outra captura de tela. Essa é a minha favorita. 2 semanas atrás, ela mandou mensagem para Vincent perguntando se ele largaria a esposa por ela. Ele respondeu talvez algum dia. Ela mandou um emoji de coração e disse que esperaria para sempre. Haley soltou uma risada curta. Para sempre durou cerca de 3 semanas. Olhei para o conjunto de capturas de tela e fotos espalhadas sobre a mesa. Isso é mais do que suficiente. Alyssa se inclinou para frente e perguntou qual era o plano. Eu já tinha dado entrada no divórcio. Os papéis estavam sendo preparados. Ela seria notificada no trabalho. Graças ao acordo pré-nupcial que assinamos, ela não ficaria com nada. A casa é minha, minhas contas são minhas. Ela sai com o que trouxe para esse casamento, que não foi nada além de dívidas e gosto por grife. Haley e Alyssa trocaram um olhar de pura satisfação. Queremos estar aqui quando ela descobrir, disse Alyssa. Estamos esperando por esse momento há meses. Assenti com a cabeça. Ela ainda não sabe que... Vocês voltaram. Não. Dissemos que estávamos com intoxicação alimentar e ficaríamos no quarto do hotel. Ela estava ocupada demais com Vincent para conferir. Ótimo. Fiquem aqui. Quando ela perceber que algo está errado, vai sair correndo, e vocês estarão aqui. Nós nos acomodamos na sala. Eu pedi pizza. Assistimos a um jogo e esperamos. Meu telefone vibrava periodicamente com mensagens de Chloe. Chloe dizia que o clima estava incrível, que eu precisava ver o pôr do sol. Depois Chloe dizia que eu ainda estava fazendo tratamento de silêncio, muito maduro, Alex. Depois Chloe disse que minha atitude era exatamente o motivo pelo qual ela precisava dessa viagem, que eu era negativo o tempo todo. Mostrei cada mensagem para elas. Elas riram, risadas sombrias e satisfeitas. Por volta das 6 da tarde, o tom das mensagens de Chloe mudou. Chloe disse alô. Chloe perguntou por que eu não estava respondendo. Chloe disse que tinha acabado de falar com a mãe da Alyssa, que ela tinha voltado para casa naquela manhã, perguntando o que estava acontecendo. Chloe disse Alex, me responde. Chloe perguntou por que o telefone da Alyssa estava indo direto para a caixa postal. Chloe perguntou o que estava acontecendo. Haley olhou para o telefone dela e disse que Chloe tinha ligado 6 vezes. Ela deixou todas irem para a caixa postal. 20 minutos depois, Chloe mandou mensagem dizendo que estava voltando para casa, que algo estava errado e ela podia sentir. Deixa ela vir. O voo dela pousou às 11h42 da noite. Eu sabia porque estava acompanhando. À meia-noite em ponto, os faróis varreram a janela da frente. A porta do carro bateu. Passos apressados subiram pela entrada. A porta da frente se abriu com força. Chloe estava ali, com os olhos arregalados, ainda usando o vestido de verão que tinha usado no avião. O cabelo estava bagunçado, a maquiagem borrada. Ela parecia ter atravessado o aeroporto correndo. Então ela as viu. Haley e Alyssa estavam sentadas no sofá, no meu sofá, olhando para ela com expressões de puro desprezo. Que diabos é isso? A voz de Chloe falhou. O que vocês estão fazendo aqui? Alyssa sorriu. Viemos consolar o Alex depois do que você fez. O rosto de Chloe passou por confusão, medo e raiva em cerca de 3 segundos. O que você contou para ele? Ela apontou para Haley. Que mentiras você inventou? Haley se levantou devagar. Nenhuma mentira, Chloe, apenas a verdade. Chloe ficou pálida. Vocês mostraram tudo para ele. Eu disse da poltrona. As mensagens com Vincent de 4 meses atrás, as fotos dos jantares que eu nunca soube, as mensagens de voz em que você ria dizendo que eu nunca fazia nada. Chloe se virou para mim com lágrimas já se formando. Alex, amor, por favor, você não entende, elas estão distorcendo tudo, sempre tiveram inveja de nós, do que temos. Alyssa riu. Inveja. Você sabotou a minha promoção porque queria para você. Você disse ao Vincent que eu era emocionalmente instável. Eu nunca disse isso. Temos o e-mail em que Vincent menciona isso, disse Haley, citação direta sua. Chloe estava encurralada e sabia disso. As lágrimas viraram raiva. Suas bruxas traidoras. Ela avançou em Haley. Eu não queria que aquilo virasse um boletim de ocorrência, mas elas se chocaram no meio da sala antes que eu pudesse impedir. Chloe agarrou o cabelo de Haley. Alyssa entrou tentando separá-las. As 3 caíram sobre a mesa de centro, espalhando revistas e derrubando uma luminária. Observei por cerca de 2 segundos, depois me aproximei, segurei Chloe pelos ombros e a separei fisicamente das outras 2. Chega! Minha voz cortou o caos. As 3 mulheres congelaram. Eu disse para pararem. Existem câmeras e eu não ia ser arrastado para uma chamada de violência doméstica. Olhei para Chloe.
O rímel escorria pelo rosto, o vestido estava rasgado no ombro, ela respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo, olhando para mim como se eu devesse salvá-la. Acabou, eu disse. Eu dei entrada no divórcio. Você será notificada no trabalho na segunda-feira. O rosto dela desabou. Alex, por favor, eu cometi um erro, um erro. 4 meses não é um erro, é uma decisão, e você a tomou repetidamente enquanto mentia na minha cara. Eu posso mudar, podemos fazer terapia, podemos consertar isso. Não, não podemos, porque não há nada a consertar. O acordo pré-nupcial é claro. Você fica com o que trouxe para este casamento, que é nada. Os olhos dela se arregalaram. O pré-nupcial assinado antes do casamento, seu advogado revisou, você concordou com os termos. Você não pode fazer isso. Eu já fiz. Meu advogado vai pedir ordens temporárias esta semana. Se o tribunal me conceder posse exclusiva da casa, você vai precisar encontrar outro lugar para ficar. Sua casa. Eu moro aqui. Este é o meu lar. Seu nome não está na escritura, nunca esteve. Você é uma hóspede que ficou além do tempo. Chloe ficou ali tremendo. O mundo dela estava desmoronando e ela não tinha ninguém além de si mesma para culpar. Eu me virei para Haley e Alyssa. Eu agradeço tudo o que vocês fizeram. Alyssa assentiu. Elas pegaram as malas e saíram sem lançar outro olhar para Chloe. A porta da frente se fechou atrás delas com um clique suave. Chloe me encarou no silêncio repentino. Você está me substituindo por elas. Eu não estou substituindo você por ninguém. Estou removendo você da minha vida. Há uma diferença. Ela afundou no sofá soluçando. Eu apaguei a luz e fui para o quarto. Atrás de mim, eu podia ouvi-la chorando no escuro. Dormi melhor do que havia dormido em meses. Os dias seguintes foram estranhos e silenciosos. Trabalhei remotamente do meu escritório em casa, disse ao meu chefe que estava lidando com uma situação familiar. Ela já tinha visto sinistros suficientes envolvendo questões domésticas para entender o que isso significava. Não fez perguntas, apenas disse para eu tirar o tempo que precisasse e mantê-la informada. Chloe ficou no quarto de hóspedes. Nós nos movíamos um ao redor do outro como estranhos compartilhando um vagão de metrô. Nenhuma conversa, nenhum contato visual, apenas 2 pessoas ocupando o mesmo espaço enquanto esperavam a papelada alcançar a realidade. Ela tentou 2 vezes. Uma vez bateu na porta do meu escritório e perguntou se podíamos conversar. Eu disse que não havia nada a discutir. Na segunda vez, deixou uma carta escrita à mão no balcão da cozinha, 4 páginas de desculpas e promessas. Não li além do primeiro parágrafo. Joguei no lixo enquanto ela observava do corredor. Continuei documentando tudo. Cada vez que ela postava algo no Instagram, eu fazia capturas de tela. Os stories dela em Minami ainda estavam no ar, Vincent visível ao fundo, marcações de localização, carimbos de horário, tudo salvo e organizado. Meu advogado deixou os papéis prontos na manhã de segunda-feira. A notificação foi cirúrgica. O oficial entrou na boutique às 10 horas da manhã. Chloe estava no caixa. Vincent estava no escritório dos fundos. Tudo levou 30 segundos. As mensagens dela começaram imediatamente. Chloe perguntando o que diabos era aquilo, dizendo que um homem tinha aparecido no trabalho dela, na frente de todo mundo, na frente de Vincent, perguntando se eu estava falando sério sobre o divórcio. Eu respondi apenas uma coisa. Meu advogado pode falar com o seu. A audiência das ordens temporárias aconteceu naquela quarta-feira. Meu advogado apresentou as provas, as capturas de tela, as fotos, as mensagens de voz em que ela me chamava de móvel, o acordo pré-nupcial com as 2 assinaturas reconhecidas em cartório. O juiz não estava interessado em um espetáculo longo de nenhuma das partes. As ordens temporárias foram concedidas. Posse exclusiva da residência para mim. Não foi vingança, foi uma ordem temporária para que não estivéssemos vivendo um em cima do outro. Chloe tinha 72 horas para recolher seus pertences pessoais sob minha supervisão. Depois disso, ficaria legalmente proibida de entrar na propriedade. Meu advogado me ligou depois que saímos do tribunal. Isso correu tão bem quanto poderíamos esperar, ele disse. O juiz analisou as provas e manteve o processo andando. O advogado da outra parte tentou argumentar que Chloe não tinha para onde ir. O juiz disse que isso não era preocupação do tribunal. Ela fez suas escolhas, bem-vinda às consequências. As semanas seguintes foram um borrão de papelada jurídica e documentação. Meu advogado me guiou por cada etapa. O acordo pré-nupcial era a prova de falhas. Meu advogado o havia redigido, o advogado dela o havia revisado, ambas as assinaturas estavam reconhecidas em cartório, com divulgação financeira completa de ambos os lados no momento da assinatura. O advogado de Chloe tentou todos os ângulos. Argumentou que ela havia contribuído para o lar.
Meu advogado apresentou 4 anos de extratos de cartão de crédito mostrando que ela quase não havia contribuído com nada, enquanto gastava livremente em itens pessoais. Ele argumentou que o pré-nupcial havia sido coagido. Meu advogado apresentou o reconhecimento assinado pelo próprio advogado dela confirmando que ela havia sido aconselhada de forma independente e assinado voluntariamente. Ele levantou a possibilidade de pensão conjugal, e meu advogado disse que pensão era muito improvável, dado o pré-nupcial, o casamento curto e a capacidade dela de trabalhar. O advogado dela retirou o pedido de pensão em menos de uma semana. A casa nunca foi sequer questionada. Eu a possuía antes do casamento. O nome dela nunca esteve na escritura. Ela não tinha direito algum. Quando o advogado dela tentou argumentar que ela havia feito melhorias no imóvel, meu advogado pediu que ele as detalhasse. O silêncio que se seguiu foi satisfatório. Enquanto isso, a vida de Chloe estava desmoronando em todas as outras frentes. Vincent se distanciou completamente depois da notificação. Aparentemente, ter sua funcionária casada recebendo papéis de divórcio dentro da sua loja enquanto você está presente não é bom para os negócios. Ele a transferiu para outra unidade do outro lado da cidade, reduziu suas horas e parou de responder às mensagens dela. Engraçado como a magia desaparece quando alguém se torna um risco em vez de um segredo. Fiquei sabendo pelos bastidores que o RH havia aberto uma investigação. Alguém havia encaminhado anonimamente as capturas de tela das mensagens entre Vincent e Chloe para a matriz. A empresa tinha uma política rígida sobre relações entre gerente e subordinada. Vincent estava enfrentando uma revisão do gerente distrital. A esposa dele também havia pedido divórcio. Ao que tudo indica, Chloe nem sequer foi o primeiro caso dele no trabalho, apenas o primeiro a ser documentado de forma tão completa. O gerente distrital voou para Phoenix para conduzir entrevistas formais. 3 outros funcionários se apresentaram com reclamações sobre o comportamento de Vincent, comentários inapropriados, favoritismo em relação a funcionárias atraentes. Uma mulher disse que ele havia prometido uma promoção em troca de bebidas depois do trabalho. Ela recusou e ficou presa no caixa por 6 meses. A investigação se expandiu. No fim do mês, Vincent foi demitido por justa causa. Sem indenização, sem referência, apenas uma caixa com materiais da mesa e uma longa caminhada até o carro. Chloe foi rebaixada para meio período após a demissão de Vincent. O novo gerente distrital não queria ninguém associado ao escândalo em um cargo visível. As horas dela caíram de 40 para 15. O novo horário a colocou trabalhando nas manhãs de domingo e nas noites de quarta-feira, os piores turnos, aqueles que ninguém queria. Ela passou de ganhar um dinheiro razoável para mal conseguir pagar a gasolina. As amigas já a tinham abandonado. Haley e Alice eram abertamente hostis. Outros amigos em comum tinham visto as capturas de tela circulando. Ninguém queria ser associado à mulher que havia sido pega traindo e mentindo. Pessoas que a conheciam havia anos de repente não retornavam suas ligações. A irmã dela, Nina, entrou em contato uma vez tentando fazer as pazes. Disse que Chloe estava passando por dificuldades, que não conseguia pagar aluguel, que estava dormindo no sofá. Eu enviei a ela as mesmas capturas de tela que havia enviado a todos os outros. Depois disso, ela ficou em silêncio. A narrativa familiar que Chloe vinha construindo não resistia às provas. O isolamento social acontece rápido quando você constrói toda a sua vida sobre mentiras. 3 semanas após a notificação, o advogado dela ligou para o meu para discutir acordo. Ela quer negociar, ele disse. Negociar o quê? O pré-nupcial cobre tudo. Ela quer apoio transitório, ajuda com o primeiro e o último mês de aluguel de um apartamento, despesas de mudança. Não. Ela não ter para onde ir não é problema meu. Ela tinha um emprego, uma casa e um marido. Jogou tudo fora pelo chefe. Agora pode se virar como qualquer outro adulto. Meu advogado repassou a mensagem. O advogado dela não insistiu. O acordo foi finalizado 4 semanas após a notificação. Chloe abriu mão de qualquer direito sobre a casa, minhas contas de aposentadoria e ganhos futuros. Ela ficou com o carro, as roupas e o que havia na própria conta bancária, o que não era muito. Meu advogado me ligou depois que as assinaturas finais foram feitas. Este é um dos divórcios mais limpos que já conduzi, ele disse. Esse pré-nupcial era impenetrável. Sua mãe é uma mulher inteligente, eu deveria mandar flores para ela. Faça isso, ela mereceu. O prazo de 72 horas para Chloe retirar seus pertences já havia expirado semanas antes. Ela apareceu com a irmã e 2 caixas durante a primeira semana após as ordens temporárias serem concedidas. Eu fiquei na porta observando enquanto elas empacotavam as roupas dela, produtos de higiene e alguns álbuns de fotos. Ela tentou levar a televisão. Eu disse não. Tentou levar os eletrodomésticos da cozinha. Eu disse não. Tentou levar as almofadas decorativas que havia comprado. Essas pequenas misericórdias eu deixei.
A irmã dela, Nina, me lançava olhares de desprezo o tempo todo, como se eu fosse o vilão, como se eu tivesse feito algo errado ao me proteger de uma mulher que passou 4 meses dormindo com o chefe enquanto me chamava de móvel. Em certo momento, Nina murmurou algo sobre karma. Eu disse que o karma já tinha acontecido, era por isso que a irmã dela estava empacotando caixas. Chloe tentou uma última jogada antes de ir embora. Parou na porta com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse que ainda me amava, disse que poderíamos recomeçar do zero em algum lugar novo, disse que largaria o emprego, cortaria Vincent, faria o que fosse preciso. Eu fiz apenas uma pergunta. Quando foi que você deixou de me amar o suficiente para trair? Ela não conseguiu responder. Aquilo me disse tudo. O tempo todo ela continuava olhando para mim, esperando que eu cedesse, esperando que eu dissesse algo que lhe desse uma abertura. Eu não dei. Quando ela terminou, entreguei a chave e fechei a porta. Na manhã em que o divórcio foi finalizado, acordei cedo e fiz café. Observei o nascer do sol pela janela da cozinha. Às 8 horas da manhã, a campainha tocou. Haley e Alyssa estavam na varanda. Alyssa segurava uma caixa de bolo. Trouxemos um presente de inauguração da casa, disse Haley. Inauguração é quando alguém se muda para um lugar novo. Alyssa sorriu. Também vale quando o lixo sai de um lugar antigo. Afastei-me e disse para entrarem. Nos acomodamos na sala. Alyssa colocou a caixa do bolo sobre a mesa de centro. Pela tampa transparente, eu vi a cobertura branca com letras vermelhas formando a frase Bom Livramento. A campainha tocou novamente. Abri a porta. Chloe estava na varanda com uma caixa de papelão. O tribunal disse que eu podia pegar o resto das minhas coisas hoje, ela falou com a voz plana e derrotada. Deixei alguns itens na garagem da última vez, vim só buscar isso. Então ela as viu. Haley e Alyssa estavam sentadas no sofá, no meu sofá, na minha casa, olhando para ela com puro desprezo. O que elas estão fazendo aqui? Eu te disse que as convidaria de volta quando isso terminasse. Terminou. O divórcio está finalizado. Os olhos de Chloe foram para a caixa do bolo. Ela leu as letras e o rosto se contorceu. Isso é doentio, vocês são todos doentes. Alyssa se levantou. Você sabotou minha promoção, disse ao meu chefe que eu era emocionalmente instável. Você me usou como cobertura enquanto traía seu marido e agora nos chama de doentes. Haley se juntou a ela. Você contou para todo mundo no trabalho que eu era amarga e invejosa, espalhou rumores sobre minha vida pessoal enquanto fingia ser nossa amiga. Chloe deixou a caixa cair. As mãos tremiam. Eu cometi erros, mas isso, ela gesticulou ao redor da sala, isso é cruel. Vocês estão gostando disso? Sim, estamos, disse Alyssa. Ela caminhou até a mesa de centro, abriu a caixa do bolo e levantou o bolo com as 2 mãos. Chloe viu o que vinha, mas não reagiu rápido o suficiente. Alyssa deu um passo à frente e empurrou o bolo direto no rosto de Chloe. Cobertura branca e letras vermelhas se espalharam pelo rosto dela. Pedaços de bolo caíram na blusa, no cabelo, no chão. Eu disse que já bastava. Engraçado por 2 segundos, caro se Chloe resolvesse levar isso adiante. A sala ficou em silêncio. A vida real tem um jeito de estragar um bom momento. Chloe tossiu, limpando a cobertura dos olhos. Quando conseguiu enxergar de novo, lágrimas escorriam pelo rosto, abrindo trilhas na bagunça branca. Alex, ela sussurrou, por favor, não deixe que façam isso comigo, não deixe que tomem o meu lugar. Eu sei que errei, mas posso mudar, posso ser melhor. Por favor, não jogue fora 6 anos. Eu me levantei e caminhei em direção a ela. Por um segundo, acho que ela acreditou que eu iria consolá-la, que alguma parte de mim ainda se importava, que o homem que ela chamava de previsível, de móvel, iria ceder mais uma vez. Eu peguei a caixa de papelão dela e levei até a porta da frente. Está na hora de ir, Chloe. O rosto dela desabou por completo. Alex. O divórcio está finalizado. Você já pegou suas coisas. Não há mais nada para você aqui. Ela passou por mim, a cobertura pingando na varanda, arrancou a caixa das minhas mãos. Não olhou para trás. Eu fechei a porta. Haley e Alyssa ainda estavam de pé na sala, olhando para mim com algo parecido com expectativa. Então, disse Haley, e agora? Eu olhei para elas, olhei de verdade. Elas tinham me ajudado, tinham me dado as provas de que eu precisava, estiveram lá quando Chloe voltou, ficaram para o desfecho. Mas eu não era idiota. Mulheres que passam meses fingindo amizade com alguém que odeiam, que entram em uma viagem para Minami só para juntar munição, que esperam um momento perfeito para atacar, não são boas pessoas. São cobras que escolheram um alvo. Hoje o alvo era Chloe, amanhã poderia ser qualquer um. Peguei minha carteira no balcão. Tem uma pizzaria na esquina, eu disse. Vou pedir algo para vocês comerem e depois é melhor irem embora. A expectativa nos rostos delas virou confusão. Ir embora.
Alice inclinou a cabeça. Nós achamos que... Talvez. Vocês acharam errado, eu disse. Nenhuma de vocês é meu tipo. O silêncio se alongou. Haley se recuperou primeiro. Ela riu, mas era um riso vazio. Justo. Só pensamos que você pensou que, já que ajudamos a derrubar uma mulher, você ocuparia o lugar dela. Eu balancei a cabeça. Eu não sou um prêmio a ser ganho e definitivamente não me interesso por mulheres que passaram 4 meses fingindo amizade com alguém só para destruí-la. Nós estávamos do seu lado, protestou Alyssa. Vocês estavam do lado de vocês mesmas. Apenas coincidiu de odiarem a mesma pessoa de quem eu estava me divorciando. Isso não é lealdade, é conveniência. Peguei o telefone e abri o aplicativo de pizza. Então vai funcionar assim. Estou pedindo comida porque vocês me ajudaram e isso merece reconhecimento. Vocês comem, conversamos superficialmente e depois vão embora. Não somos amigos, não vamos namorar. Somos pessoas que compartilharam um inimigo em comum por cerca de 5 semanas. Só isso. Elas se entreolharam. Haley deu de ombros primeiro. Tudo bem, eu poderia comer. Elas ficaram cerca de 1 hora. A pizza estava decente. A conversa foi superficial. Quando terminaram, pegaram as bolsas e foram até a porta. Alyssa parou na varanda. Você sabe que não é o que eu esperava. E o que você esperava? Alguém mais fácil de ler. Eu sorri. Esse era o antigo eu. Ele nunca fazia nada, lembra? Ela não teve resposta. Elas caminharam até o carro. Eu as observei ir embora, depois fechei a porta, sentei no meu sofá, na minha casa, com a minha vida finalmente sendo só minha, e liguei o jogo. O silêncio era diferente agora. Não solitário, apenas tranquilo. Naquela noite, pedi um bom jantar para mim, um bife ao ponto para mal passado, um corte caro que eu nunca comprava porque Chloe sempre queria economizar dinheiro para salão e bolsas de grife. Comi devagar, saboreando cada mordida. Na manhã seguinte, acordei às 6 horas, fui correr 7 milhas, depois fui à academia, levantei mais peso do que em meses. Algo naquela liberdade me deixava mais forte. Tomei banho no meu próprio banheiro sem checar se alguém mais precisava antes, fiz café da manhã sem negociar o que iríamos comer, ovos, bacon, torradas com manteiga de verdade, todas as coisas que ela dizia que faziam mal pequenas liberdades. Acontece que elas se somam. Passei as semanas seguintes retomando meu espaço. Pintei o quarto de outra cor, azul escuro em vez do cinza claro que ela insistira. Comprei lençóis novos, travesseiros novos, coloquei a escultura de bronze do meu avô no parapeito da janela, onde pegava a luz da tarde. Voltei a pescar, algo que tinha deixado de lado durante o casamento porque sempre havia outra coisa que precisava ser feita. Chloe odiava a pesca, dizia que era entediante, que cheirava mal, que não entendia por que alguém ficaria sentado em um barco por horas sem fazer nada. Eu tinha parado de ir porque não valia a discussão, mais um pedaço de mim que eu tinha abandonado para manter a paz. Dirigi até um lago a 1 hora da cidade, aluguei um barco, sentei na água parada enquanto o sol nascia, fisguei um robalo, lutei com ele por 10 minutos, soltei, peguei mais 2 antes do meio-dia, soltei todos. Nunca foi sobre ficar com o peixe. Era sobre o silêncio, a paciência, a satisfação de fazer algo só porque eu queria. Nenhum telefone vibrando, nenhuma obrigação, ninguém perguntando onde eu estava ou quando voltaria. Apenas a água, o silêncio e o prazer simples de ser eu mesmo novamente. Minha esposa me traiu e acabou no hospital. A família dela me chamou de sem coração por eu querer o divórcio. Então minha filha me contou algo que acabou com qualquer misericórdia que ainda me restava. Eu destruí ela e o amante dela. Ei, Reddit, 1 ano atrás eu tinha uma esposa, uma casa e um histórico limpo. Agora eu só tenho a casa. Poderia ser pior. Meu nome é Jared, 38 anos, homem. A vida nessa idade estava funcionando no piloto automático. Acordar às 6, fazer o café da manhã para as crianças, discutir com minha filha sobre tempo de tela, convencer meu filho de que sim, ele realmente precisava escovar os dentes, levá-los para a escola, enfrentar o trânsito até a fábrica, trabalhar por 10 horas, enfrentar o trânsito de volta, fazer o jantar, ajudar com o dever de casa, desabar no sofá, repetir até a morte, o sonho americano. Eu trabalhava como supervisor de controle de qualidade em uma fábrica que produzia válvulas industriais. Coisa empolgante, eu sei, mas pagava bem. Vinha com benefícios decentes e me dava estabilidade suficiente para criar 2 filhos e manter um teto sobre nossas cabeças. Minha esposa, Rebecca, tinha 36 anos, trabalhava como coordenadora regional de vendas para uma empresa de suprimentos médicos, muitas viagens, muitos jantares com clientes, muitas noites até tarde no escritório. Eu nunca questionei isso porque é isso que acontece quando você confia em alguém por 15 anos, você para de procurar mentiras porque presume que a pessoa parou de contá-las.
Nós tínhamos 2 filhos. Chloe tinha 14 anos, uma garota inteligente, às vezes inteligente demais para o próprio bem. Ela tinha a aparência da mãe e a minha teimosia, o que tornaria a adolescência dela interessante para todo mundo. Ian tinha 10 anos, ainda acreditava no Papai Noel até que alguma criança da escola estragou tudo em dezembro passado. Ele chorou por 2 horas. Eu quis encontrar os pais daquela criança e ter uma conversa sobre como criar pequenos sociopatas. Ian era o mais fácil, porém, bastava dar a ele um videogame e um lanche que ele ficava satisfeito por horas. O casamento não era perfeito, nada é depois de 15 anos. Nós discutíamos sobre dinheiro, sobre de quem era a vez de lidar com as reuniões de pais e professores, sobre por que ela estava sempre no celular durante o jantar. Ela reclamava que eu não me comunicava o suficiente, eu reclamava que ela se comunicava demais com todo mundo, menos comigo. Coisas normais. Naquela manhã de terça-feira, Rebecca me disse que tinha uma conferência de vendas de 3 dias em Indianápolis. Ela já tinha feito viagens parecidas antes, normalmente voltando com histórias sobre apresentações entediantes e comida de hotel superfaturada. Ela arrumou a mala na noite anterior, separou as roupas de trabalho, colocou o despertador para um horário absurdo para poder fugir do trânsito. Eu a beijei na porta enquanto as crianças comiam cereal na cozinha. Ela cheirava aquele perfume que eu tinha comprado para ela no Natal. Eu deveria ter me perguntado por que ela estava usando aquilo para uma conferência de vendas entediante, mas não perguntei, porque eu sou um idiota confiante. Levei as crianças para a escola e depois fiquei preso no trânsito por 45 minutos ouvindo rádio esportiva. O trabalho era trabalho, um problema de qualidade na linha de produção tinha deixado todo mundo em pânico, algumas juntas estavam saindo fora da especificação, o que não parece um grande problema até você perceber que aquelas juntas iriam para válvulas que controlavam o fluxo de gás natural. Uma falha poderia significar uma explosão, então sim, era um grande problema. Passei 10 horas vigiando a equipe de produção, conferindo medidas, rejeitando cerca de 2.000 unidades que teriam de ser descartadas e preenchendo papelada suficiente para matar uma pequena floresta. Quando cheguei em casa já eram quase 7 horas e eu estava completamente esgotado. Fiz espaguete para o jantar porque era a única coisa que as 2 crianças comiam sem reclamar. Assistimos a algum filme de super-herói que o Ian escolheu, mandei os 2 para a cama e me joguei no sofá com aquele tipo de satisfação exausta que vem de sobreviver a mais um dia. Então meu telefone tocou. Era Janete, a mãe da Rebecca, uma mulher capaz de falar por 3 horas sobre nada. Uma vez me ligou para reclamar do clima por 20 minutos enquanto eu tentava lidar com uma crise com um fornecedor no trabalho. Então quase deixei cair na caixa postal, mas alguma coisa me fez atender. A voz do outro lado não era o tom falante de sempre, estava trêmula. Você precisa vir ao hospital agora. Janete, vá devagar, o que está acontecendo? É a Rebecca, alguma coisa aconteceu, eu não sei, só venha, por favor. Então ela começou a soluçar de um jeito que fez meu estômago despencar. Eu já estava pegando as chaves, minha mente passando por todos os cenários ruins ao mesmo tempo, acidente de carro na estrada, ataque cardíaco, embora ela fosse jovem demais para isso, derrame, algum ataque aleatório em um estacionamento de hotel, talvez um assalto que deu errado, talvez um motorista imprudente. Eu não conseguia acompanhar meus próprios pensamentos. Liguei para meu irmão, Mike, e pedi que ele viesse cuidar das crianças porque havia uma emergência e eu não tinha tempo de explicar. Ele morava a 20 minutos de distância, mas disse que quebraria todos os limites de velocidade. Esse é o Mike, não faz perguntas quando importa. A viagem até o hospital foi um borrão de luzes amarelas e mãos brancas apertando o volante. Passei por pelo menos 3 sinais vermelhos que eu lembro, provavelmente mais que eu não lembro. O estacionamento era um labirinto de vias de mão única e placas confusas. Acabei deixando o carro em um lugar que definitivamente não era uma vaga de verdade e corri em direção à entrada da emergência. Encontrei Janete na sala de espera, olhos vermelhos, lenços amassados nas mãos. Ela não conseguia me dizer o que tinha acontecido, só repetia que Rebecca estava lá dentro, que os médicos não diziam muita coisa porque ela não era o contato principal, que a polícia tinha estado ali e feito perguntas que ela não sabia responder. Polícia, essa palavra ficou presa na minha cabeça como uma farpa que eu não conseguia alcançar. A médica que finalmente veio falar comigo tinha aquele tipo de rosto de quem já deu notícias ruins vezes demais para ainda demonstrar muita emoção. Ela me levou a um pequeno escritório e me disse que Rebecca tinha sido atacada. Alguém tinha quebrado uma garrafa na cabeça e no rosto dela, múltiplos cortes, alguns profundos o suficiente para exigir muitos pontos, danos no olho esquerdo que ainda estavam sendo avaliados, possível cicatriz permanente, maçã do rosto esquerda quebrada. Ela estava estável, mas sedada, e eles estavam monitorando inchaço no cérebro. Atacada, eu me ouvi dizer, ela deveria estar em Indianápolis, em uma conferência. A médica fez uma pausa, a expressão dela mudou. Sr. Ashford, sua esposa não foi trazida de Indianápolis. Eu fiquei sentado ali tentando processar aquelas palavras. Minha esposa deveria estar em uma conferência de vendas a 3 horas de distância. Que tipo de conferência envolve ter o rosto rasgado por vidro quebrado? Então a voz da médica ficou mais baixa. Ela mencionou que, quando Rebecca deu entrada, havia sinais de atividade sexual recente.
Dadas as circunstâncias de como ela foi encontrada, o local onde aconteceu e a presença de um suspeito masculino que fugiu da cena, a polícia tinha perguntas. Eu não entendi no começo, ou talvez eu simplesmente não quisesse entender. A médica escolheu as palavras com cuidado, mas a implicação era clara o suficiente. O que quer que tivesse acontecido com Rebecca, não foi um ataque aleatório em algum hotel de Indianápolis, havia mais nessa história. Eu agradeci à médica sem saber exatamente pelo que. Ela disse que Rebecca estava descansando, que eu poderia vê-la em algumas horas, quando a sedação passasse, e que a polícia iria querer falar com ela novamente pela manhã. Saí daquele escritório sentindo como se o chão não fosse mais sólido. Janete ainda chorava na sala de espera. Sentei ao lado dela e fiquei olhando para a parede, minha mente tentando alcançar aquilo que meu instinto já sabia. As 48 horas seguintes foram brutais. Eu me dividia entre o hospital e casa, tentando manter a vida das crianças o mais normal possível enquanto a minha desmoronava ao redor. Mike ficou na casa, cuidando das idas à escola e das refeições, sem fazer perguntas, mas claramente sabendo que algo estava muito errado. Eu disse às crianças que a mãe tinha sofrido um acidente, que estava machucada, mas que ficaria bem, que elas a viriam em breve. Chloe olhou para mim e perguntou que tipo de acidente. Eu disse que conversaríamos sobre isso depois. Rebecca estava acordada no segundo dia, mas fortemente medicada. O rosto dela estava envolto em bandagens brancas como uma múmia, apenas o olho direito visível através da gaze. O lado esquerdo do rosto tinha sofrido pior. Os médicos disseram que ela precisaria de pelo menos 3 cirurgias reconstrutivas ao longo dos próximos anos, talvez mais. O dano não era apenas estético, era estrutural, eles ainda estavam fazendo exames. Eu visitei o quarto dela algumas vezes, mantive a conversa curta e superficial. Como você está se sentindo? Precisa de alguma coisa? O médico disse que o inchaço está diminuindo. Isso é bom, eu vou trazer algumas revistas. Ela tentou falar sobre o ataque uma vez, começou a dizer algo sobre um mal-entendido, sobre as coisas terem saído do controle, sobre como não era o que parecia. Eu levantei a mão e disse para ela descansar, não porque eu me importasse com o descanso dela, mas porque eu não estava pronto para ouvir qualquer mentira que ela tivesse ensaiado naquele estado entorpecido. A questão é que eu não sou estúpido. As incoerências estavam se acumulando e eu não podia mais ignorá-las. Ela deveria estar em Indianápolis, deveria estar em uma conferência, mas não havia colegas ligando para saber como ela estava, nenhum colega enviando flores, nenhum chefe entrando em contato demonstrando preocupação. E o jeito como ela olhava para mim com aquele único olho visível era o olhar de alguém que tinha sido pega. A família dela apareceu em ondas durante aqueles 2 dias. A mãe praticamente se mudou para a sala de espera, exigindo atualizações de enfermeiras que não tinham nenhuma. A irmã dirigiu desde Ohio, parecia preocupada, mas também estranhamente desconfortável perto de mim. O irmão veio de avião do Arizona, ficou ali sendo inútil e fez comentários sobre como precisávamos permanecer fortes como família. Nenhum deles conseguia me encarar nos olhos. Foi isso que eu notei. Cada um deles evitava contato visual direto comigo, como se soubessem de algo que eu não sabia e se sentissem culpados por isso. Na manhã do terceiro dia, 2 detetives apareceram pedindo para falar com Rebecca. Eu os vi no posto de enfermagem mostrando distintivos e falando em voz baixa. Uma era uma mulher na casa dos 40, o outro era um homem mais jovem que basicamente fazia anotações. Eu os observei entrar no quarto dela do meu lugar no corredor. A porta se fechou. Fiquei ali por quase 1 hora, vendo enfermeiras entrarem e saírem, maqueiros empurrando carrinhos, toda a rotina da vida hospitalar acontecendo ao meu redor enquanto eu esperava descobrir se meu casamento era o que eu pensava que era. Quando eles saíram, perguntaram se podíamos conversar em particular. Fomos para uma pequena sala de reuniões. A detetive fechou a porta e não perdeu tempo com conversa fiada. Senhor Ashod, vou ser direta com o senhor. Sua esposa não foi atacada em Indianápolis. Ela estava em um motel a 20 minutos da sua casa, um lugar chamado Pineview Motor Lodge. As palavras me atingiram em cheio no peito. Ela continuou falando, mas eu já estava fazendo as contas. Minha esposa estava se encontrando com um homem lá. As imagens das câmeras de segurança do estacionamento mostravam os dois chegando juntos na caminhonete dele, de mãos dadas, rindo, se beijando à vista de qualquer um que estivesse olhando. A detetive fez uma pausa para deixar aquilo afundar, estudando meu rosto em busca de alguma reação. Eles tinham ficado no quarto por cerca de 2 horas quando algo deu errado, uma discussão, gritos altos o suficiente para que o funcionário da recepção ligasse para o quarto para reclamar, depois um estrondo, depois silêncio. Quando ninguém atendeu a ligação de retorno, o atendente foi verificar e encontrou Rebecca no chão, em uma poça de sangue, o rosto destruído, uma garrafa quebrada no carpete, o homem tinha desaparecido. Eu fiquei sentado tentando dar sentido ao que ela estava me dizendo. O nome do homem era Garry Kenny, gerente distrital na empresa da Rebecca, casado, com 3 filhos.
Eles vinham tendo um caso havia pelo menos 8 meses, com base em registros de cartão de crédito e depoimentos de colegas de trabalho que tinham notado coisas estranhas, mas não quiseram se envolver. 8 meses. Cada viagem falsa a trabalho, cada noite até tarde no escritório, cada vez que ela dizia estar cansada demais quando chegava em casa, porque já tinha estado em outro lugar, com outra pessoa. A detetive perguntou se eu tinha alguma pergunta. Eu tinha cerca de 1000, mas não consegui transformar nenhuma em palavras. Ela me entregou o cartão dela e disse que estavam procurando por Garret, que ele tinha fugido da cena e ainda não tinha sido localizado. Saí daquele hospital sem me despedir de ninguém, apenas continuei andando até encontrar um banco perto da garagem de estacionamento e fiquei ali sentado observando tudo ao meu redor. Minha esposa tinha me traído por 8 meses enquanto eu trabalhava 50 horas por semana, fazia espaguete para nossos filhos e achava que nosso casamento era sólido. Eu deveria estar devastado, provavelmente estava em algum lugar lá no fundo, mas a principal coisa que senti foi frio, como se algo dentro de mim tivesse desligado e não fosse voltar a funcionar tão cedo. Fiquei ali até o sol começar a se pôr, até Mike ligar perguntando onde eu estava e se as crianças deveriam jantar sem mim. Eu disse que chegaria em casa em breve. A semana seguinte foi toda sobre manter as aparências enquanto eu decidia meu próximo passo. Eu desempenhei o papel de marido preocupado porque precisava de tempo, tempo para reunir provas, tempo para me preparar, tempo para descobrir exatamente como eu lidaria com o que viesse a seguir. Rebecca voltou para casa 5 dias depois do ataque. O rosto dela ainda estava envolto em bandagens, o lado esquerdo completamente escondido. O médico disse que haveria cicatrizes permanentes, que ela precisaria de várias cirurgias, que o dano era significativo o bastante para que ela se preparasse psicologicamente. Qualquer beleza que ela tivesse existido tinha acabado, despedaçada pela mesma garrafa que o namorado dela usou quando ela tentou terminar tudo. Eu a ajudei a se acomodar no quarto de hóspedes. Esse foi meu primeiro movimento, não o nosso quarto, o quarto de hóspedes, do outro lado da casa, longe das crianças. Ela percebeu, mas não disse nada, provavelmente achou que eu estava sendo atencioso com as necessidades da recuperação dela. Deixei que pensasse isso. A família dela estava em toda parte. Janete se mudou para nossa casa como se fosse dona do lugar, rearranjando minha cozinha de acordo com algum sistema que só ela entendia, fazendo sugestões de planejamento de refeições que implicavam que eu vinha alimentando as crianças com lixo há anos. Todas as manhãs ela tinha uma nova reclamação sobre como a casa era administrada. A irmã dormia no sofá e me observava como um falcão. Toda vez que eu saía do meu escritório tarde da noite, ela estava lá, fingindo ler uma revista, perguntando se estava tudo bem. O irmão tentou ter conversas de homem para homem comigo sobre casamento e perdão. O sujeito tinha sido divorciado 2 vezes, a segunda esposa dele conseguiu uma ordem de restrição, mas claro, vamos aceitar conselhos de relacionamento dele. Ele me encurralou na garagem uma noite enquanto eu fingia procurar uma ferramenta. Olha, eu sei que isso é difícil, mas a Rebecca precisa de você agora, ela quase morreu, cara. Eu mantive as costas viradas para ele, olhando para o painel de ferramentas. Ela quase morreu em um quarto de motel com outro cara. As pessoas erram, casamentos passam por coisas piores do que isso. Eu me virei e olhei diretamente nos olhos dele. O seu não passou. Ele abriu a boca, fechou, depois voltou para dentro sem dizer mais nada. Não tentou me dar outra lição depois disso. Eu sorri durante o resto do tempo, concordei nos momentos certos, disse as coisas certas sobre cura, apoio e viver um dia de cada vez. Desempenhei o papel tão bem que às vezes quase acreditei nele. Mas todas as noites, depois que todos dormiam, depois que a casa ficava em silêncio, eu estava no meu escritório, construindo um dossiê que iria queimar tudo. Revirei o laptop da Rebecca enquanto ela estava apagada com analgésicos e encontrei a conta de e-mail secundária que ela usava para se comunicar com Garret. A senha estava salva no navegador. 8 meses de mensagens. Cada uma delas me dava vontade de vomitar. Apelidos que faziam minha pele se arrepiar, piadas internas, planos para o próximo encontro no motel, fotos que eu fechei imediatamente, vídeos que nem cheguei a abrir. Ela vinha vivendo uma vida paralela inteira, onde aparentemente era feliz, realizada e completamente livre de culpa. As faturas do cartão de crédito contavam a própria história. Uma loja de lingerie da qual eu nunca tinha ouvido falar, uma joalheria que definitivamente não era para nada que ela usasse comigo, escapadas de fim de semana disfarçadas de retiros de trabalho, jantares em restaurantes que não podíamos pagar porque eu estava economizando para o fundo universitário das crianças. Tudo isso passando pela nossa conta conjunta enquanto eu fazia horas extras para aumentar nossas economias, como o idiota mais alheio do mundo. Meu amigo Bruce trabalhava com investigação de fraudes em seguros, o tipo de emprego em que você passa os dias rastreando mentirosos e documentando enganos. Eu liguei para ele e expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes. Ele não fez perguntas, apenas disse para eu mandar o que tivesse e dar alguns dias a ele.
Ele voltou com mais do que eu esperava, registros telefônicos mostrando ligações e mensagens para Garry a todas as horas, conversas noturnas que às vezes duravam 2 ou 3 horas enquanto eu dormia no corredor ao lado, dados de GPS do plano familiar de telefone mostrando exatamente onde Rebecca tinha estado toda vez que afirmava estar em outro lugar. Ela desenvolveu uma rotina inteira em torno de me trair. Eu imprimi tudo, organizei em uma pasta e guardei em uma gaveta trancada no meu escritório, onde ninguém encontraria. As crianças sabiam que algo estava errado. Chloe me perguntou uma vez por que eu estava dormindo no escritório em vez de com a mãe. Eu disse que a mãe precisava descansar e que eu não queria atrapalhar. Ela me olhou com aqueles olhos que enxergavam demais e assentiu, como se não acreditasse, mas não fosse insistir. Ian era mais fácil de lidar. Ele só queria que as coisas fossem normais, então eu fiz tudo parecer normal para ele, as mesmas rotinas, os mesmos horários de dormir, os mesmos lanches depois da escola. 2 semanas depois de Rebecca voltar para casa, a família dela finalmente foi embora. Janete fez um grande espetáculo disso, abraçando todo mundo, prometendo ligar todos os dias e me lançando um olhar significativo que sugeria que eu deveria assumir a responsabilidade agora que ela não estaria mais ali para supervisionar. Eu sorri e disse que cuidaria bem da filha dela. A casa ficou silenciosa depois que eles foram embora. Rebecca continuava no quarto de hóspedes, ainda enfaixada, ainda tentando cruzar meu olhar e iniciar conversas nas quais eu não tinha o menor interesse. Ela tentou se desculpar, eu cortei. Tentou explicar, eu me afastei. Eu podia perceber que ela estava ficando frustrada, mas algo me impedia de confrontá-la diretamente, uma sensação no estômago de que ainda havia mais a descobrir. Acabou que eu estava certo. Aconteceu numa noite de quinta-feira, 3 semanas depois de Rebecca voltar para casa. As crianças deveriam estar dormindo, Rebecca estava no quarto de hóspedes e eu estava no meu escritório revisando novamente a pasta de provas, procurando qualquer coisa que pudesse ter passado despercebida. Houve uma batida suave na porta, hesitante. Chloe estava ali, de pijama, os olhos vermelhos e inchados, como se estivesse chorando havia um bom tempo. Algo na maneira como ela estava parada ali fez meu estômago afundar. Ela perguntou se podia falar comigo sobre algo importante, algo que deveria ter me contado há muito tempo. Puxei uma cadeira para perto da minha e ela se sentou sem me encarar. Por um longo tempo nenhum de nós disse nada. Então ela começou a falar. Ela me contou que Garry tinha vindo à nossa casa em abril passado, enquanto eu estava em uma viagem de trabalho na fábrica de Cleveland. Rebecca disse às crianças que ele era um colega que precisava buscar alguns documentos importantes. Ele ficou por algumas horas a mais do que o necessário, mas Chloe não pensou muito nisso na época. Ela estava fazendo lição de casa no quarto quando ele entrou sem bater, disse que estava procurando o banheiro, mas não foi embora. Eu não vou repetir o que ela me contou em seguida. Eu não consigo. Só vou dizer isto, foi preciso cada grama de autocontrole que eu tinha para não atravessar a parede com o punho enquanto minha filha descrevia o que aquele homem fez com ela, enquanto a mãe dela estava no andar de baixo, sabendo que ele estava em nossa casa. Quando ela terminou, a voz dela estava plana, vazia. Perguntei com cuidado se ela já tinha contado isso a alguém antes. Ela sentiu e começou a chorar, disse que contou à mãe no dia seguinte, assim que conseguiu ficar sozinha com Rebecca. O que ela disse, minha voz saiu áspera, mal controlada. Ela disse que eu estava confusa, que Garry nunca faria algo assim. Disse que, se eu contasse a alguém, isso estragaria tudo. Ela disse isso para você. Ela me fez prometer que não contaria a você, pai. Disse que isso destruiria nossa família inteira. A voz dela quebrou. Eu fiquei ali sentado por um longo momento, fervendo. Minha esposa não apenas tinha me traído, ela tinha acobertado o que aquele homem fez com nossa filha, escolhido o caso dela em vez da nossa criança, deixado que ele continuasse vindo à nossa casa, continuado a se encontrar com ele naquele motel, enquanto nossa filha carregava aquele peso sozinha por meses. Abracei Chloe por muito tempo, disse que nada daquilo era culpa dela, disse que ela era a criança mais corajosa que eu conhecia por finalmente ter me contado, disse que eu iria consertar tudo, que Garry iria pagar pelo que tinha feito. Depois a levei de volta para o quarto, me certifiquei de que ela estava bem e pedi que tentasse dormir um pouco. Passei o resto da noite encarando a parede, planejando exatamente como eu iria destruir todos os responsáveis. A guerra estava prestes a começar. Na manhã seguinte liguei para meu advogado antes mesmo do sol nascer e contei tudo, o caso, o ataque e o que Garry tinha feito com Chloe. A linha ficou em silêncio por um longo momento, então ele começou a falar sobre os próximos passos, acusações criminais, medidas protetivas, uma estratégia de divórcio que deixaria Rebecca sem nada. Depois liguei para a detetive que tinha me dado o cartão no hospital e disse que havia novas informações sobre Garry Kenny, informações que mudavam tudo e que alteravam completamente a forma como eles deveriam estar procurando por ele. Ela ouviu sem interromper, fez algumas perguntas, e quando terminei, disse que iriam intensificar a busca e acrescentar acusações ao mandado com base no que Chloe tinha contado, acusações que garantiriam que Garry Kenny nunca mais andaria em liberdade.
Passei as 2 semanas seguintes funcionando à base de uma raiva focada e pura. Durante o dia eu seguia os movimentos da vida normal, levava as crianças para a escola, ia trabalhar, resolvia problemas na linha de produção, voltava para casa, fazia o jantar, ajudava com o dever de casa. À noite eu acrescentava mais coisas à pasta de provas, documentava tudo e me preparava para a guerra que estava prestes a travar. Rebecca tentou falar comigo várias vezes, começou com desculpas chorosas que eu encerrei com um único olhar, depois passou para explicações sobre como Garrett a tinha manipulado, pressionado, feito ela sentir coisas que não conseguia controlar. Eu ouvi tudo com o rosto vazio, deixando que ela cavasse a própria cova a cada palavra. Ela nunca mencionou Chloe, nunca reconheceu o que tinha encoberto. Ou ela não sabia que Chloe tinha me contado, ou estava apostando que conseguiria manter esse segredo enterrado para sempre. De qualquer forma, isso só alimentava ainda mais o fogo que eu estava construindo. 2 semanas e meia depois de eu descobrir toda a verdade, a polícia ligou dizendo que tinham encontrado Garrett. Ele estava escondido na cabana de caça do irmão, a 4 horas ao norte, provavelmente achando que poderia esperar a poeira baixar e desaparecer em algum lugar onde ninguém conhecesse o nome dele. Eles o prenderam numa manhã de quinta-feira. Eu soube naquela tarde. Eu deveria ter deixado o sistema lidar com isso, deveria ter confiado nos tribunais, nos advogados, em toda a engrenagem da justiça para fazer o que deveria ser feito. Essa teria sido a jogada inteligente, a resposta madura. Mas quando pensei no que ele tinha feito com Chloe, no que tinha feito com a minha família, algo tomou conta de mim que não se importava em ser inteligente ou maduro. Eu disse ao Mike que precisava que ele ficasse com as crianças naquela noite. Não expliquei o motivo. Ele me olhou por um longo momento, lendo algo no meu rosto, depois apenas assentiu. Eu dirigi até a cadeia do condado onde Garrett estava detido aguardando a audiência inicial. A família dele tinha pago fiança por volta de 4h30 da tarde, 100 mil, o que significava que tinham colocado um imóvel como garantia, mas liberações da cadeia sempre demoram, papelada, processamento, inventário de pertences pessoais. Eu fiquei sentado no estacionamento em frente à saída de liberação por mais de 3 horas, observando as portas, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Um detalhe importante aqui, a fiança tinha sido definida antes de a detetive me ligar de volta sobre as acusações ampliadas relacionadas a Chloe. O mandado original era apenas pela agressão contra Rebecca. As outras acusações ainda estavam tramitando no sistema, então, tecnicamente, Garrett estava saindo sob fiança por ter espancado minha esposa com uma garrafa. O que ele fez com a minha filha ainda não tinha sido formalizado. Já eram quase 8 horas quando a porta de liberação finalmente se abriu. Garrett saiu para a área de transição, aquela pequena parte coberta entre o prédio e o estacionamento, onde você se recompõe antes de encarar o mundo. Havia câmeras por toda a parte. Eu sabia que um agente estava segurando a porta e que algumas outras pessoas estavam por ali, provavelmente familiares esperando suas próprias liberações. Ele carregava uma sacola plástica transparente com a carteira, as chaves e o que mais tinham tirado dele durante o registro. Os olhos dele varreram o estacionamento, provavelmente procurando quem fosse buscá-lo. Então ele me viu. Eu já estava caminhando em direção a ele, não correndo, apenas caminhando. O reconhecimento atingiu o rosto dele, depois a confusão. Depois algo que poderia ter sido medo. Ei, espera, ele levantou uma mão, a outra segurando a sacola com os pertences. Olha, eu sei que você está com raiva, mas deixa eu. Você tocou na minha filha. O rosto dele ficou branco. Qualquer desculpa que ele estivesse preparando morreu ali mesmo. Eu não dei chance de ele encontrar outra. O primeiro soco acertou em cheio o nariz dele. Senti a cartilagem estalar, vi o sangue espirrar. Ele cambaleou para trás, as mãos subindo tarde demais. O segundo soco rasgou o lábio dele contra os próprios dentes. Ele já estava caindo quando acertei o terceiro, esse raspando o osso da bochecha enquanto ele desabava. Ele atingiu o concreto com força, a parte de trás da cabeça batendo no meio-fio. Foi dali que veio a maior parte do dano real, aquele impacto contra o concreto. O rosto dele já tinha levado 3 socos fortes, mas quando a bochecha bateu no meio-fio eu ouvi algo quebrar. Ainda consegui encaixar mais um soco, talvez 2, antes de mãos me agarrarem por trás. O agente que segurava a porta era um cara grande e se moveu rápido. Ele me colocou no chão com o braço torcido atrás das costas antes que eu conseguisse processar o que estava acontecendo. Tudo durou talvez 15 segundos. Eles me algemaram ali mesmo, naquela área de transição, as câmeras gravando tudo, testemunhas olhando boquiabertas, Garrett gemendo no chão, com o sangue se acumulando sob o rosto dele. Minha mão direita latejava, os nós dos dedos estavam abertos, o pulso já começava a inchar. Eu não me importei. Passei a noite na detenção, a mesma cadeia de onde Garrett tinha acabado de ser liberado. Eles me processaram, colheram meu depoimento e me deram direito a uma ligação. Liguei para Mike e contei o que tinha acontecido. Ele disse que estaria lá logo pela manhã. As acusações vieram no dia seguinte, agressão em 2º grau.
Poderia ter sido pior, poderia ter sido agressão agravada se o promotor quisesse forçar a barra. Os ferimentos de Garret eram graves, mas não colocavam a vida dele em risco. Nariz quebrado, lábio rasgado, 2 dentes soltos, fratura orbital no lado esquerdo, onde o rosto dele encontrou o meio-fio. O promotor analisou meu caso e o caso de Garret e viu o quadro completo, ficha limpa da minha parte, 38 anos sem sequer uma multa por excesso de velocidade, cooperação total no momento da prisão, nenhum risco de fuga. E do outro lado um homem que tinha agredido minha esposa e feito algo ainda pior com minha filha. Meu advogado negociou um acordo, agressão em terceiro grau reduzida da segunda, 18 meses de liberdade condicional, 80 horas de serviço comunitário, gerenciamento de raiva determinado pelo tribunal, 12 sessões, restituição das despesas médicas de Garret, que ficaram em torno de $4.000, nenhuma pena de prisão além da noite que eu já tinha cumprido. O juiz que aceitou o acordo me olhou por cima dos óculos e disse que entendia por que eu tinha feito o que fiz, mas também afirmou que a lei não permite justiça pelas próprias mãos, por mais justificada que ela possa parecer. Disse que eu tinha sorte de não ter sido pior. Aceitei o acordo e assinei a papelada, minhas mãos ainda doíam por causa dos socos. Valeu cada centímetro de dor, porque a verdadeira punição de Garret não viria de eu tê-lo atingido em um saguão de cadeia, viria de tudo o que aconteceu depois. O processo de divórcio começou 3 semanas depois. Garret já tinha saído do hospital naquela altura, o rosto mantido unido por placas e parafusos, encarando uma longa recuperação e uma lista ainda mais longa de acusações criminais, agora que a investigação sobre a agressão contra Chloe tinha alcançado o mandado original. Rebecca contratou um advogado que tentou me pintar como um marido abusivo, um sujeito chamado Arlan, com o cabelo puxado para trás, que argumentou que minhas tendências violentas tinham criado um ambiente doméstico tóxico, que Rebecca tinha sido empurrada para os braços de outro homem pela minha indisponibilidade emocional, que meu ataque a Garret provava que eu era perigoso e instável. Meu advogado destruiu. Apresentamos as provas, 8 meses de recibos de hotel, detalhados e datados, extratos de cartão de crédito, registros de GPS com marcações de tempo provando cada mentira que ela contou. Mostramos que Rebecca tinha gasto mais de $12.000 de recursos do casamento no caso, $12.000 que deveriam ter ido para a educação dos nossos filhos, nossa aposentadoria, nosso futuro. Mas o que realmente selou tudo foi o depoimento de Chloe, apresentado em procedimento lacrado para proteger a identidade dela, lido por um defensor nomeado pelo tribunal, já que Chloe era jovem demais para testemunhar diretamente no tribunal de família. Cada palavra foi devastadora. Arlan tentou protestar, meritíssimo, isso é prejudicial e não tem nada a ver com a divisão de bens. Sente-se, doutor. O juiz nem sequer olhou para ele. Eu já ouvi o suficiente. O juiz olhou para Rebecca como se ela fosse algo que ele tivesse raspado da sola do sapato ao proferir a decisão, a voz dele era plana e definitiva. Guarda total das 2 crianças para mim, com Rebecca tendo apenas visitas supervisionadas, somente se quando um terapeuta nomeado pelo tribunal determinasse que as crianças estavam prontas. A casa ficou comigo, minhas contas de aposentadoria foram protegidas, fiquei com 80% das nossas economias. Rebecca ficou com seus pertences pessoais, o carro e exatamente $5.000, quantia que o advogado dela argumentou ser necessária para que ela estabelecesse moradia independente. 15 anos de casamento e ela saiu com mal o suficiente para cobrir o primeiro e o último mês de aluguel. Ela tentou recorrer. Arlan apresentou moções alegando que o acordo era abusivo, que o juiz tinha demonstrado parcialidade, que os ferimentos de Rebecca deveriam ter sido considerados como circunstâncias atenuantes. Todas as moções foram negadas. Eventualmente, Arlan parou de retornar as ligações dela. O julgamento de Garret durou 3 dias. O advogado de defesa dele tentou argumentar que a agressão contra Chloe era uma situação de palavra contra palavra, que não havia provas físicas, que minha filha poderia estar confusa ou buscando atenção. Eu tive de sair da sala do tribunal nessa parte, porque tinha medo do que poderia fazer se tivesse que ouvir mais daquilo. O júri não acreditou em nada disso. 12 pessoas analisaram as provas, ouviram os depoimentos e voltaram com um veredito em menos de 2 horas, culpado em todas as acusações, 22 anos. A voz do juiz ecoou pela sala do tribunal, 12 anos pela agressão, 10 anos consecutivos pelo abuso de um menor, o senhor será elegível para liberdade condicional em 15 anos, Sr. Kenny, sugiro que use esse tempo para pensar no que fez. O rosto de Garret ficou vazio, o advogado colocou a mão no ombro dele, a mãe começou a chorar em algum lugar da galeria, a esposa dele já tinha se divorciado naquela altura, deu entrada nos papéis dentro de uma semana após a prisão, levou as crianças e desapareceu para algum lugar fora do estado, recomeçou com um novo nome e uma história que provavelmente não incluía a parte sobre o ex-marido ser um monstro, não posso dizer que a culpei, ela também era uma vítima à sua maneira. Eu estava no tribunal quando levaram ao algemado, ele olhou para mim uma vez através da divisória de vidro enquanto o conduziam para fora, eu sorri levemente para ele, só o suficiente para ter certeza de que ele viu.
A vida da Rebeca desmoronou rápido depois do divórcio. Perdeu o emprego em menos de 2 meses. As cirurgias no rosto foram apenas parcialmente cobertas pelo seguro e as contas se acumularam. A família ajudou no começo, mas o dinheiro acaba e a paciência também. Quando as folhas começaram a cair naquele outono, ela estava morando com a mãe, trabalhando meio período em uma farmácia, mal conseguindo sobreviver. O rosto dela nunca se recuperou totalmente, as cicatrizes repuxavam os traços, deixavam ela parecendo alguém que tinha perdido uma briga com um para-brisa. O médico disse que mais cirurgias poderiam ajudar, ela não tinha como pagar. 6 meses depois de o divórcio ser finalizado, eu começava a me sentir eu mesmo novamente. Chloe estava fazendo terapia com alguém em quem realmente confiava. Ela sorria às vezes, sorrisos de verdade, não aqueles falsos que vinha usando havia meses. Chegou até a falar em tentar uma vaga na peça da escola. Passos pequenos, mas passos à frente. Ian se ajustou com a resiliência que só crianças conseguem ter. Ele sabia que a mãe tinha feito algo errado, sabia que o pai estava cuidando de tudo, por enquanto isso era explicação suficiente. Eu tinha me estabelecido em uma rotina sustentável: trabalho, crianças, academia, dormir, fins de semana com Mike, churrasco no quintal, assistindo a jogos, fazendo as coisas normais que de alguma forma tinham se tornado preciosas. A casa estava diferente, tinta nova na maioria dos cômodos, móveis novos, tudo novo no quarto principal. Eu tinha apagado a presença da Rebeca das paredes, das prateleiras, de todo o espaço. Eu estava na varanda dos fundos em uma noite de sábado, observando Ian jogar uma bola para o cachorro do vizinho enquanto Chloe fingia ler, quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. A mensagem era da Rebeca. Número novo, já que eu tinha bloqueado o antigo. 4 palavras. Precisamos conversar. Eu deveria ter ignorado, deveria ter apagado e seguido com a minha noite, mas algo me fez responder, talvez a vontade de finalmente fechar esse capítulo, talvez só curiosidade sobre o quão fundo ela tinha caído. Ela apareceu na tarde seguinte, enquanto as crianças estavam na casa do Mike. Observei o carro dela entrar na garagem, vi ela ficar sentada ali por um minuto inteiro, juntando coragem. Quando finalmente saiu, vi o que os meses tinham feito com ela. As cirurgias ajudaram um pouco, mas não o suficiente. O olho esquerdo estava caído, a pálpebra não acompanhava direito, uma cicatriz grossa ia da têmpora até o maxilar, repuxada e brilhante, outra entortava o canto da boca em uma meia careta permanente. Ela tentou cobrir com maquiagem, não funcionou. Ela parecia exatamente o que era, o exterior finalmente combinava com o interior. Eu não a convidei para entrar, apenas fiquei na porta. Ela começou com desculpas, disse que tinha tido tempo para pensar, disse que agora entendia o quanto tinha errado, disse que estava trabalhando em si mesma, tentando se tornar uma pessoa melhor, disse que queria um relacionamento com as crianças, mesmo que nós nunca pudéssemos ser nada de novo. Eu deixei ela falar, deixei ela passar por todo o discurso que tinha ensaiado no carro, então ela chegou na Chloe. Eu sei que falei com ela, sei que deveria ter acreditado, eu estava com medo, e o Garrett me disse que ela estava inventando, e eu quis acreditar nele porque você o amava mais do que amava ela. Isso não é verdade, você escolheu ele em vez da sua própria filha, isso é tudo que importa. Ela começou a chorar, aquele rosto deformado parecia ainda pior quando chorava. Por favor, eu faço qualquer coisa, só me diga o que fazer. Eu olhei para ela por um longo momento, para as cicatrizes, para o olho caído, para o que restava da mulher com quem eu tinha me casado. Não há nada que você possa fazer, você fez sua escolha, agora tem que viver com ela. Eu dei um passo para trás e comecei a fechar a porta. Espera. A mão dela se estendeu. As crianças, eu posso pelo menos, quando estiverem prontas, se algum dia estiverem prontas. Isso agora depende delas. Ela ficou ali por um longo momento, o rosto molhado de lágrimas, procurando em mim qualquer rachadura no muro, qualquer sinal do marido que a tinha amado um dia, qualquer esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Ela não encontrou nada. Voltou para o carro devagar, os ombros curvados, parecendo menor do que eu jamais tinha visto. Eu a observei ir embora e senti apenas alívio. Depois entrei, fiz um sanduíche e liguei para Mike para ver como as crianças estavam. O sol se pôs, a casa ficou silenciosa e, em algum lugar por aí, Rebecca estava dirigindo de volta para a vida que tinha conseguido juntar aos pedaços. Naquela noite, depois que as crianças estavam em casa e dormindo, sentei na varanda dos fundos com uma xícara de café. Minha esposa me traiu e acabou no hospital, todo mundo me pediu para perdoá-la, minha decisão de deixá-la foi irrevogável. Olhando para onde eu estou e para onde ela acabou, eu sei que fiz a escolha certa. Algumas pontes não são reconstruídas, algumas pessoas não ganham segundas chances, e alguns homens não perdoam. Eu sou um deles e durmo perfeitamente bem à noite.